Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo, mais carismático e famoso pelo seu trabalho midiático, por palestras inspiradoras. Isso ajudou a se tornar um dos bilionários mais simpáticos por aí. Mas se eu te disser que tudo isso não passa de um truque que ele vendeu ao público em sua história e personalidade para que você fique viciado em seus produtos, ele se tornou um anúncio ambulante para todos os seus negócios sem ter que pagar um único centavo em publicidade. Em vez disso, seu anúncio é a história de um homem indo de nada para conquistar o mundo. Quem é o verdadeiro Elon Musk? Bem, depois de horas de extensa pesquisa, trago a verdade não contada por trás de um homem que construiu sua vida em mentiras. A história começa em Pretória, África do Sul, 1970. A família Musk era extremamente rica, com o pai de Elon, Musk, possuindo metade das ações de uma mina de esmeralda. Ele mais tarde lembrou em uma entrevista sobre a infância de Elon que a família era muito rica. Tínhamos tanto dinheiro na época que eu enchia todos os nossos cofres. Tendo dito isso, estava longe de ser uma infância feliz enquanto nasceu com uma riqueza incrível. Elon sofreu o abuso implacável de seu pai, foi muito violento. Não foi uma infância feliz. Meu pai teve apenas problemas sérios, mas não parou por aí. Na nona série, embriante está no ensino médio. Até as crianças da escola foram atrás dele quando perguntado sobre ter sofrido bullying na escola. Quase fui espancado até a morte. Se você chamar isso de intimidade. Em uma entrevista com a NBC News, a mãe de Elon, Mãe Musk, disse a Maria Chiver sobre as lutas de seu filho. Ele sempre foi brilhante, mas você sabe que o brilho nem sempre traz só benefícios. Elon lembraria que ele estava basicamente se escondendo dessa gangue enquanto eles o caçavam, porque ele acidentalmente esbarrou com esse cara na reunião naquela manhã e esse cara se ofendeu muito com isso. Mais tarde naquele dia, enquanto Elon estava almoçando, esse cara se aproximou dele e o chutou na cabeça e o empurrou a escada abaixo. Quando Elon chegou ao final da escada, um bando de outros caras se reuniu ao redor dele e começou a chutá-lo enquanto o primeiro valentão batia em sua cabeça até o ponto de Elon desmaiar. Como resultado, ele teve que ir para o hospital, faltando à escola por semanas. Essa infância sombria afetou muito Elon, como aconteceria com a maioria das pessoas. Mas os efeitos disso se tornariam mais aparentes em sua vida futura. Elon eventualmente trocou a África do Sul pelos Estados Unidos, onde iria para estagiário de uma startup no Vale do Silício. Durante seu estágio, ele teve a ideia para seu primeiro negócio depois que um vendedor de páginas amarelas entrou em um dos escritórios onde ele trabalhava e tentou vender sua startup. A ideia do vendedor era para um anúncio de listagem online adicionar às listagens normais das páginas amarelas da empresa. Mas o argumento de venda era ruim e o cara não sabia nada sobre a internet. Mas Elon viu um vislumbre de promessa na ideia e a usou para si mesmo. Então, em 1995, Elon e seu irmão Kimball formam a rede global de informações de link, que mudou seu nome para Zip2 porque a rede de informações de link global é um nome terrível. A ideia por trás do Zip2 era convencer as empresas a criar uma presença na web em um diretório pesquisável. Isso estava muito à frente da curva, algo que permitia obter mapas e direções na internet e algo que permitia fazer manipulação online de conteúdo, tipo um sistema de blog realmente avançado que começamos a obter algum interesse. Quer dizer, metade do tempo é como o que a internet, mesmo no Vale do Silício, mas ocasionalmente alguém morderia a isca. A história do Zip2 é a primeira parte da atual estratégia de relações públicas de Elon Musk. Sempre afirmava que seu tempo com a Zip2 foi a clássica história de origem do Vale do Silício. Você sabe que ele sempre fala sobre como ele teve que arriscar tudo com apenas $2.000 em seu nome e uma tonelada de dívidas estudantis, enquanto obviamente estava tão falido que não podia pagar um apartamento. Ele disse em uma entrevista que as coisas eram muito difíceis no começo. Eu não tinha nenhum dinheiro, na verdade eu estava negativado. Eu tinha uma enormes dívidas estudantil. Então, na verdade, eu não podia pagar um lugar para ficar em um escritório. Mas isso era apenas uma história. Musk estava, na realidade, vivendo com o dinheiro de seu pai, dinheiro que também pagou suas mensalidades universitárias e investiu 28 mil na empresa. Apesar disso, ele tentou alegar que seu pai estava falido, pintando a si mesmo como vindo para a América sem nada. Como podemos ver, ele exagerou muito na sua história. Depois de 4 anos trabalhando no Zip2, Elon e seu irmão finalmente alcançassem os pontos de ouro que a maioria das startups de tecnologia só poderia sonhar no início: a aquisição de uma empresa maior. Em 1999 a empresa foi vendida por $305 milhões, com Elon obtendo sua parte de 22 milhões. E é aqui que a história pública do Elon Musk começa a tomar um rumo mais desonesto.
Elon Musk espera ansiosamente por sua recompensa em ouro e seu prêmio por pagar suas dívidas no Vale. Um ano atrás, Musk vendeu sua empresa de software Zip2 que permitia que jornais publicassem online. Ele dizia em entrevistas que há 3 anos atrás ele estava dormindo no chão do escritório e agora obviamente ele tem um carro de $1 milhão e algumas empresas de conforto. Então este é um caixa eletrônico. O que vamos fazer é transformar o setor bancário tradicional. Eu não me encaixo na foto de um banqueiro. Um dos muitos equívocos sobre Elon é que ele foi o cofundador do PayPal, então vou colocar algo que provavelmente parece familiar para a maioria das pessoas. Aqui esta é a página inicial do PayPal em 2000. Elon era um cofundador que ele não foi. O que aconteceu foi que o Homem de Ferro criou uma empresa chamada X.com com dinheiro que ganhou com a venda da Zip2. Era um pequeno recurso que parecia um recurso óbvio, que era a capacidade de transferir dinheiro de uma pessoa para outra inserindo um identificador exclusivo como um endereço de e-mail. Essencialmente aumentou a base de usuários da Stercom, dando dinheiro para referências até que o negócio fosse finalmente comprado por outro concorrente, da X.com, com Infinity. Isso ocorreu principalmente porque o X.com tinha alguns documentos importantes para a regulamentação financeira que foram aprovados anteriormente. No entanto, em seu tempo administrando o X.com, ele foi considerado um péssimo gerente. X.com estava perdendo muito dinheiro e talentos importantes estavam ficando tão fartos de seu microgerenciamento que estavam saindo rapidamente. O resto dos funcionários acabaram ficando tão fartos que deram um golpe para se livrar dele. Embora quando X.com se fundiu com PayPal, Musk ressurgiu tornando-se seu mais uma vez. Durante seu tempo no PayPal, ele estava lutando para gerar receita suficiente e levando as suas ações predatórias contra pequenos usuários do PayPal. Você vê muitos lucros do PayPal nos primeiros dias com Musk. Veio do fechamento de contas sem explicação real, pois a empresa embolsou o saldo. A ideia de que pequenos usuários não podiam se dar ao luxo de tomar medidas legais sérias, e isso foi amplamente divulgado na época e, como eles não eram um banco, ninguém podia fazer nada, tudo fazia parte. PayPal. A política de uso aceitável inicial de Musk. Embora mesmo com essas ações predatórias, o modelo de negócios de Musk levou a ser removido para seu mais uma vez, mas desta vez realmente não importava. Ele ganhou $165 milhões quando o PayPal foi comprado pela eBay, e durante isso, quando as coisas estavam melhorando e ele se casou com sua primeira esposa, Justine Wilson. No entanto, Justine diria que seu comportamento controlador não parou apenas no trabalho. Justine afirmou que, mesmo no dia do casamento, as inseguranças profundamente enraizadas de Elon desde a infância vieram à tona quando ele disse sua esposa: "Eu sou o alfa agora." Elon sempre tentaria certo controle sobre Justine. Por exemplo, durante suas discussões frequentes sobre seu controle autoritário, Justine teria dito que: "Eu sou sua esposa, não sua funcionária." Ao que Musk respondeu: "Se você fosse minha funcionária, eu a demitiria." Nessa época eles se mudaram para Los Angeles e tiveram seu primeiro filho, um menino chamado Nevada Alexander. Na mesma semana, Nevada foi tirar uma soneca e parou de respirar. Ele tinha 10 semanas de idade. A idade em que os bebês do sexo masculino são mais suscetíveis à síndrome da morte súbita infantil. No momento em que os paramédicos o ressuscitaram, ele havia ficado privado de oxigênio por tanto tempo que teve morte cerebral. Quando a esposa de Elon lamentou abertamente sobre isso, Elon iria dizer sua esposa para parar de ser tão emocionalmente manipuladora. Outubro de 2000, Elon Musk foi demitido por seus sócios do PayPal, porém se manteve como acionista majoritário da empresa. Depois disso, Elon começou a criar uma persona e uma história falsa que ele viu os sucessos trazidos pela Apple para que ele desse um passo adiante, usando sua presença na mídia como um anúncio para seus produtos, e ele empregou essa fabricação implacável em mentira direta sobre quem ele é e como chegou onde está até agora. Eu mostrei a você apenas alguns dos exageros e verdades nada lisonjeiras por trás de suas origens, mas foi em 2004, quando Elon se juntou à Tesla, que podemos começar a ver quanta desonestidade há por trás de Elon Musk. Tem um momento maravilhoso e as coisas estão indo bem, mas eu me lembro bem que houve um momento em que cada um deles teve seu ponto de inflexão e poderia ter ido de qualquer maneira. Eu me pergunto, se você poderia falar um pouco sobre as origens da Tesla. Com certeza, depois do PayPal decidi que quero voltar aos veículos elétricos e fazer algo acontecer nessa arena, particularmente desde que a GM lançou ele, e eu pensei bem, aí não é realmente uma necessidade para uma empresa iniciante desenvolver carros elétricos, porque, obviamente, a GM vai criar o E2 e o E3, mas tudo bem, temos que tentar criar uma empresa de carros elétricos.
Mas não foi como se em criar essas empresas que pensávamos que teríamos sucesso. Pensei que o resultado mais provável seria o fracasso. Mas ainda assim valeu a pena. Parece uma história bastante inspiradora. Mas você notou como Elon nunca faz alusão aos criadores originais da Tesla? A Tesla foi na verdade a ideia de um pequeno grupo de engenheiros obsessivos do Vale do Silício que foram colaborar e colidir com Elon Musk. Ele não foi o fundador no sentido de que ele diz de você sabe que começamos bem. Quero dizer, isso é uma coisa que eu achei meio fascinante sobre ele, é que você sabe que ele realmente realizou algumas coisas incríveis por si só. Ele é totalmente incrível. Sim, a SpaceX é incrível e você sabe que ele fez algumas coisas interessantes com Tesla, com certeza. Não sei porque ele também tem que dizer que foi um fundador quando não era. Não entendo que a visão deles era que o transporte usasse energia que fosse melhor para o meio ambiente. Então eles se aproximaram de Elon e depois de horas de convencimento, ele investiu $6 milhões na empresa, e os 4 investiram $6,35 milhões de seu próprio dinheiro na série uma rodada para ajudar a tirar os motores de Tesla do chão. Ele se tornou presidente do conselho, mas neste ponto Musk não era muito conhecido. Ele ainda estava encontrando sua posição como uma figura pública. Ele era visto como apenas mais um investidor enfadonho. Quando a Tesla lançou seu primeiro carro, os holofotes esperados pousaram sobre os cofundadores e o CEO da empresa. Em um artigo do Times detalhando o lançamento de Tesla, o nome dele não foi mencionado porque bem ele era o cara que dirige. Mas isso incomodou profundamente Elon. Ele precisava criar uma persona pública por causa disso. Ele respondeu ao artigo entrando em contato com os fundadores da Tesla, alegando que se algo assim acontecer novamente, considere nosso relacionamento com a Tesla encerrado imediatamente após a publicação de tal peça. Certifique-se de que o New York Times publique uma correção o mais rápido possível. Elon Musk agora queria se vingar. Os fundadores mais tarde eles afirmaram em uma entrevista que esta foi a citação da primeira vez que batemos de frente foi realmente sobre a cobertura da imprensa sobre a estreia que tínhamos. E tínhamos divergências técnicas que trabalhávamos e sempre foi muito colegial. Trabalhamos com nossas opiniões e chegávamos a uma conclusão que foi a primeira vez que ficamos tão emocionados. E como Elon não era CEO da empresa, ele vinha apenas a cada poucas semanas para ver os desenvolvimentos e depois exigir mudanças que atrapalhassem o fluxo de trabalho. Era um passo à frente e 2 passos para trás, de acordo com o vice-presidente da Tesla, o que significava que o crescimento da Tesla seria paralisado deliberadamente. Era uma desculpa de Elon Musk para remover o CEO da empresa, para obter mais controle sobre a empresa, pois eles estavam começando a crescer exponencialmente neste ponto. Então em 2007, depois de organizar e pressionar outros investidores na empresa, Elon disse ao CEO e cofundador da Tesla que estava sendo removido. Não houve discussão. O cofundador disse que não conseguiu ouvir o que eles disseram. Não ouvi, não consigo me defender. Me senti totalmente perdido. Quero dizer, esse cara foi excluído de sua própria empresa e, após uma série de batalhas judiciais, Elon Musk conseguiu expulsar os fundadores originais. Eles fizeram um acordo fora do tribunal e Elon agora ele estava legalmente autorizado a ligar ele mesmo. O cofundador da Tesla: você não faz mais parte da Tesla. Não há nada que você possa dizer sobre por que você não saiu bem. Você sabe que fui votado para fora da ilha de uma forma bastante rude e acabou com alguns processos e alguns assentamentos. Você sabe, é a história dele agora sim. Então eu posso dizer muito sobre isso. Musk agora estava comandando o show para fazer da Tesla uma das empresas automobilísticas mais valiosas do mundo. Mas você já se perguntou como é que uma empresa que vende milhares de carros por ano agora é mais valorizada do que todas as outras montadoras do que vendem milhões de unidades? A coisa mais fácil do mundo é conseguir um bando de engenheiros inteligentes para projetar um carro realmente legal. A coisa mais difícil do mundo é construir centenas de milhares deles para dar lucro. Você começa a distribuí-los lucrativamente e atendê-los lucrativamente e adequadamente, e isso é uma espécie de fosso que essas outras montadoras têm. Quero dizer, a Porsche está lançando um tremendo carro elétrico em alguns meses. Você sabe que a Audi tem toda uma série de carros elétricos saindo. O primeiro já foi lançado, até o Jaguar. Você sabe, em seu país de origem tem um carro elétrico incrível, no ritmo dos olhos, e o próximo XJ Sedan será elétrico, e todos esses caras sabem como construir carros bem. É aqui que o trabalho de relações públicas de Elon Musk fez maravilhas. Veja, ele lançaria a Tesla como ele fez com X.com, com sua imagem maior que a vida, que ele usou a mídia para fazer as pessoas acreditarem em seus produtos como estando na vanguarda da inovação, dando a seus produtos looks sofisticados,
contando a todos os entrevistadores que pôde sobre sua história de origem inicial, trabalhando 120 horas por semana, criando todos esses produtos como resultado de sua inovação genial. Quando você compra uma história, você começa a comprar os produtos. Você fez parecer que com a Tesla você estará fazendo uma mudança no mundo, e você sabe que a Tesla tem 10 a 11 bilhões de dólares em dívidas. Você sabe dezenas de bilhões de obrigações de compra para a Panasonic, e você conhece todos os tipos de outras responsabilidades por aí. Você sabe que o coringa de Elon Musk, o homem, é um mentiroso patológico. Ele não pode negar ter cometido fraude de valores imobiliários com essa falsa compra. Qualquer outro seu teria sido demitido por seu conselho em 2 horas por causa disso. Tesla é uma organização completamente disfuncional, mas é claro que Musk nunca fala sobre isso. Assim como nunca fala sobre o fato de que a maioria de suas empresas estão vivas por causa dos subsídios do governo. Mas quando se trata de subsídios do governo, para pessoas normais que ouviram seus negócios e meios de subsistência destruídos no ano passado, ele dirá que é uma péssima ideia. Na verdade, foram esses subsídios que levaram a Tesla a ser atualmente processado pela Alemanha e Canadá por fraude de subsídios. A desonestidade de Musk não tem parâmetros. Musk ofereceu bilhões de dólares aos investidores da Tesla, sem mencionar todos os outros inúmeros processos pessoais. Se você olhar para algumas das coisas que Musk prometeu ao longo dos anos, em 2013, ele disse que eles produziriam o modelo X até 2014. Olhamos para trás: 2015, 2016, 2017, 2018. Cada um desses anos eles lançaram lançamentos dizendo que vão encerrar sua gigafábrica. Eles vão começar a Gigafactory na China. Ainda não aconteceu. Eles disseram eles iam fazer 100 mil a 200 mil modelos de 3 na metade de trás de 17. Eles fizeram menos de 2 mil. Então eu acho que o que Tesla faz e o que Musk faz é que ele lança esses alvos, essas reivindicações para os investidores ficarem felizes no futuro, e assim dar dinheiro para financiar as perdas atuais, e então ele sente falta deles, e isso aconteceu. Nós contei mais de 115 soldados perdidos, e o conselho continua a deixá-lo publicar esses tweets, etc. Então, porque essas coisas não são de conhecimento comum, porque Elon é um mestre em relações públicas, ele e sua equipe sabem exatamente o que as pessoas querem ouvir. Centenas de bilhões ganharam esse dinheiro por meio de trabalho árduo e inovação, de modo que é por isso que ele passou tanto tempo elaborando seu apelo para a geração do milênio que está esgotada, deprimida e pobre. É por isso que você o vê fazendo participações especiais em programas de TV, é por isso que ele vai no podcast de por 3 horas, é por isso que ele tuita tudo as coisas que as pessoas querem ouvir. Ele vai convencê-lo de que é um homem movido não pela ganância ou pelo poder, mas pelo melhoramento da humanidade. Enquanto isso, ele demitirá seus funcionários por serem pró-sindicatos e inventará alguns motivos falsos sobre eles testarem positivo para THC. Em seguida, continue a fumar um baseado no podcast Joe Broken, e isso é apenas uma pequena coisa pessoal. Agora aprenda a fraude e as histórias de origem falsa. A coisa toda é uma fachada e as pessoas parecem estar acreditando mais nisso, e mais ele é literalmente o cara do monotrilho dos Simpsons. A nuvem. Há uma chance de a pista não atrapalhar sua vida, meu amigo, enquanto você receberá empregos confortáveis. Então tudo começa a se encaixar desde a infância distorcida. Que mentiras sobre seu passado, as mentiras sobre suas empresas, seus processos judiciais. Exatamente por isso que Neil Armstrong e Buzz Aldrin o anunciaram, não apenas por causa de sua missão de privatizar o espaço, mas porque sabiam que sua missão era construída sobre mentiras. Eles conhecem o verdadeiro Elon Musk e eles não confiam nele, mas a maioria do público realmente confia, o que apenas mostra quão bem uma boa campanha de relações públicas pode convencer alguém de qualquer coisa. Então Elon Musk continua a desenvolver rapidamente o Neuralink, que é o projeto de estimação de Elon para introduzir chips cerebrais no geral população. Você notará que não há nenhuma indignação porque ele faz sua mágica. A única indignação sobre Neuralink vem daqueles que realmente trabalham nele. É por isso que 5 dos 9 fundadores da Neuralink já deixaram a empresa depois de ver, através da fachada de Musk que traz, os pensamentos de que talvez esse homem realmente não fosse o que ele esperava ser. Talvez esse homem não seja o Tony Stark da vida real. Talvez Elon não seja o salvador que dizem ser. Talvez Musk seja apenas mais um homem ganhando bilhões pela manipulação desonesta. Por isso eu nunca acredito no que a mídia fala. Sempre pesquiso e vou a fundo para tirar minhas próprias conclusões.